Olá, meus irmãos, graças a Deus, estamos aqui com vocês, falando da palavra, mais uma vez, estudando, né? E buscando conhecimento daquilo que interessa. Nossa pergunta hoje é um daqueles temas que é uma dúvida de várias pessoas. Você pode perceber que existem edições da Bíblia que algumas têm livros a mais do que outras edições. Edições paulinas, João Ferreira de Almeida, tem uma diferença. Existem alguns livros que não estão na João Ferreira de Almeida e que estão nas edições paulinas. Não para dizer a Bíblia católica ou a Bíblia evangélica, porque a Bíblia é a Bíblia, não tem diferença. Então a nossa pergunta é sobre isso. Os livros apócrifos. Por que os livros apócrifos não estão em algumas Bíblias ou não estão na nossa Bíblia? Esse é o nosso Tirando Dúvidas de hoje. Pois é, então antes vamos ler o que está escrito em 2 Timóteo 3,16, que diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então veja só, os livros que nós temos na Bíblia é o necessário, é o que nós precisamos saber. Deus, em todo o período da história da humanidade, Ele cuidou, Ele zelou pela sua palavra, e Ele diz que Ele zela ainda e sempre vai zelar pela sua palavra. Então, os livros que estão ali na Bíblia, né, é o que nós precisamos para ter conhecimento de Deus e entendimento, né, das coisas espirituais. Então, não está faltando nada na Bíblia. Mas, o que nós podemos entender é o seguinte: em algumas Bíblias, né, de edições católicas, então, tem 7 livros a mais. Então, veja só, eu vou dizer assim, não a Bíblia evangélica, mas vou falar a Bíblia protestante e a Bíblia católica. A Bíblia protestante, mas com um detalhe, como o Felipe já falou, Bíblia é Bíblia. Não tem diferença da católica para a evangélica ou protestante. É a mesma coisa. Só que na edição católica, então, tem 7 livros a mais. Então, veja só, a edição protestante, né, que é a evangélica, tem 66 livros. Na edição católica, tem mais 7. Então, 66 mais 7 dá 73. Então, na edição católica, nós temos mais 7 do que na edição protestante. Agora, esses livros, então, são chamados de apócrifos. O que significa a palavra apócrifo? É escrito não inspirado por Deus, é o oculto, escondido, assunto secreto ou misterioso, então é o significado da palavra. Livro de origem ignorada ou falsa. E documentários não canônicos, ou seja, não fazem parte do cânon da Bíblia, né? Não fazem parte da Bíblia. Os apócrifos, enfim, então, eles são 15. Foi acrescentado 7 na edição católica, mas eles são 15. E as razões, então, veja só, por que esses livros apócrifos não são aceitos por judeus e protestantes, são as seguintes. Primeiro, porque foi escrita durante o período interbíblico, esses livros foram escritos, né? Foram negados, então, esses livros pelos judeus e pelos protestantes e nunca entraram nas escrituras judaicas. A Igreja Católica mesmo, ela esperou mais de 1000 anos para incluir na edição, então, católica, esses livros. E foi, então, colocado esses 7 livros a mais na Bíblia, vamos dizer, católica, mas edição, né? No Concílio de Trento. E essa decisão, então, do Concílio de Trento, ela foi polêmica e prejudicial em alguns fatos. Então, veja só, os próprios autores dos livros apócrifos, em algumas vezes, eles mesmos declararam que não foram inspirados por Deus. Então, os apócrifos, os livros mesmos,
eles não reivindicam ser proféticos. Então, esse é mais de um dos motivos para que não esteja na Bíblia protestante. Os primeiros pais da igreja, né, como Mileto, Orígenes, Cirilo de Jerusalém, Atanásio, Jerônimo, eles não aceitavam os apócrifos. E Agostinho, então, ele fez várias vezes, né, supor que os apócrifos eram deuterocanônicos, quer dizer, deuterocanônicos, desculpe, errei a palavra. Ele supôs, então, que os apócrifos pertenciam, sim, ao cânon da Escritura. Mas, veja só, o próprio Jerônimo, então, não aceitou isso. E só depois da morte de Jerônimo, então, é que os livros foram incorporados à Vulgata Latina, né? Transgredindo, então, o próprio autor, né? Que era Jerônimo. Então, nós podemos entender que os apócrifos não estão na Bíblia pelo fato... então, falando mais objetivamente o seguinte, os apócrifos é como se fosse uma história. Por exemplo, eu hoje decido fazer um livro contando a história da minha vida. Então, é mais ou menos isso que aconteceu com os apócrifos. Eram histórias contadas por pessoas, histórias até interessantes, que trazem um conhecimento, muitas vezes, da cultura judaica, ou da cultura da época, mas que não foram inspirados por Deus. Quer dizer, não tem necessidade de estar na Bíblia, como nós lemos, então, em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, né, é inspirada por Deus e útil para o ensino. Mas, então, o que está na Bíblia é o suficiente, foi a vontade de Deus para que nós conheçamos a Ele e a sua palavra. Nada faltou na Bíblia. E os apócrifos, então, trazem um conhecimento cultural, histórico, mas como se fosse assim, a pessoa contando a sua história ou a história de um outro. Tá aí então, gente. Mais um tema, mais uma pergunta aí, eu espero que tenha ajudado você. E antes de você colocar aqui nos comentários, né, geralmente quando o assunto é sobre Bíblia, sobre o livro, muita gente diz, não acredito, né, papel aceita tudo, sempre tem alguém aí que não acredita. A fé, ela vem por acreditar. A fé é acreditar naquilo que não se vê, né? A fé é acreditar naquilo que você não vê. Então aí meça a tua fé e paciência para quem não acredita. Nós acreditamos na palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, eu convido você a deixar mais perguntas. Você pode deixar nos comentários desse ou de outro. Você pode nos encontrar pelo Facebook ou pelo Instagram. Manda seres. Você pode mandar as perguntas por ali, tá? Convido você a conhecer o nosso conteúdo. Basta você clicar aqui, ó, seres. Você vai ver aí todos os nossos vídeos e escolher o que você quiser assistir. Obrigado por você que ficou até o final. Fique na paz.